queridos, volte-se comigo para a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo de número 7. Eu me volto nesta manhã para Hebreus, capítulo 1, e o versículo de número 7. Estas palavras são tremendas. E em verdade, quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Bem, nós queremos nesta manhã, baseado nesse texto, sobretudo da palavra de Deus, voltar a considerar uma doutrina de grandiosa importância, a doutrina dos anjos, e uma pequena série de estudos, 2 estudos somente, nós iremos mais uma vez, depois de alguns anos, considerar esse tema de grande importância e então retornar àquele tema que temos iniciado algumas semanas atrás, o tema sobre a doutrina da igreja. Bem, queridos, com frequência, uma pergunta: com que frequência muitas vezes nós temos ouvido a respeito deste tema? Eu creio que é muito raro, não é? Que você leia algo bíblico ou ouça um sermão que lide com esta doutrina da palavra de Deus, onde ela seja considerada nos textos da palavra de Deus e explanada e explicada de uma maneira bíblica. Eu creio que com muita raridade em nossos dias esse tema tem sido desenvolvido. Ainda embora você não pare de ouvir a respeito de anjos em toda parte, em tantas igrejas, com pouquíssima frequência você encontra material ou um sermão a respeito deste tema. Eu me recordo que alguns anos atrás nós lidamos em 2 estudos também a respeito do tema, e tantas perguntas surgiram, mas pela bondade de Deus, tantas foram respondidas também. Eu creio que há em cada um de nós, crentes em Jesus Cristo, uma tendência, muitas vezes, de negligenciarmos certas doutrinas e colocarmos um imenso foco em algumas poucas doutrinas. Mas nos é dito que nós devemos conhecer todo o conselho de Deus e que um pastor deve ensinar à congregação todo o conselho de Deus. E é por isso que, por necessidade, eu devo me voltar a esta doutrina gloriosa, a doutrina dos anjos, porque há em nós muitas vezes, eu pergunto, essa tendência em minimizar algumas doutrinas, negligenciar outras doutrinas e nos focarmos muitas vezes em um número tão pequeno delas. Nós devemos conhecer a fundo toda a palavra de Deus, estarmos prontos a vivê-la e a defendê-la em todas as circunstâncias. Queridos, eu afirmo que o tema é uma doutrina. Anjos na palavra de Deus, ou o que nós extraímos da palavra de Deus sobre este tema, constitui-se uma doutrina. Há na palavra de Deus um conjunto de textos que formam esta doutrina. Eu afirmo que qualquer estudo bíblico que não considere alguma doutrina será provavelmente no final inútil, porque doutrinas são esses blocos ou tijolos que constroem o edifício da nossa fé, a fé cristã. E às vezes nós temos perdido um grande, imenso tesouro da fé cristã, simplesmente porque não temos considerado certos temas, e eles não são isolados, focados, estudados e compreendidos. E esse é um desses temas, a doutrina dos anjos, e a glorioso ensino e grande edificação quando nós lidamos com este tema. Eu gostaria nesta manhã de voltar a lidar com este tema. Um outro perigo também muito grande em não estudar certas doutrinas de uma maneira específica, porque a maioria dos crentes, ao não conhecer estas doutrinas, veja que eu estou repetindo de propósito a palavra, por não conhecerem estas doutrinas, se tornam pessoas vulneráveis ao falso ensino sobre este, sobre aquele outro tema ou doutrina. Ensinos promovidos por seitas em toda parte, e hoje em dia por líderes iludidos no meio pentecostal e neopentecostal, que tomam doutrinas como anjos, Espírito Santo e tantas outras, e falam coisas tão esdrúxulas, tão distantes da palavra de Deus, que você fica pasmado às vezes. Mas repetir Espírito Santo o tempo todo nos cultos, ou anjo o tempo todo, não dá a tantas igrejas por aí uma doutrina do Espírito Santo ou dos anjos. Daí a necessidade de nós algumas vezes isolarmos estes temas e considerarmos o que a palavra de Deus tem a dizer sobre elas, porque é da palavra de Deus que nós tiramos estes ensinos.
E essa doutrina que nós iremos considerar nesta manhã é uma dessas que tem sido torcida, surrada e mutilada por muitas mentes imaginativas atrás de tantos púlpitos. A doutrina dos anjos, uma doutrina profunda, uma doutrina que é recebida pela fé, há tremendo misticismo e folclore em torno do tema anjos em toda parte, não apenas no meio cristão, mas outras religiões tantas têm tomado emprestado da palavra de Deus e criado suas próprias ideias em torno do tema anjos, torcido e criado miríades de folclore, ideias imaginárias e mesmo religiões centradas sobre a adoração e o convívio, o relacionamento com anjos. E há crentes que, apesar de muitos anos em igrejas, nunca consideraram ou ouviram a respeito dessa doutrina, nem o que a Bíblia diz a respeito dela, e as suas ideias, tristemente, se aproximam mais do catolicismo romano ou do paganismo do que da palavra de Deus. E às vezes você, ao conversar com crentes, não me refiro a esta congregação que tem sido realmente educada na palavra de Deus e é séria, mas você encontra pessoas que, ao expressarem suas ideias sobre certas doutrinas na palavra de Deus, parece que estão falando sobre outra religião e não sobre aquilo que nós aprendemos na pura e profunda palavra de Deus. Daí a importância de nos voltarmos para a Bíblia e considerarmos o que ela diz sobre todo o tema. A Bíblia é a nossa única fonte e a nossa fonte única de autoridade em matérias de doutrina, e é dela somente que nós podemos aprender sobre este tema, anjos. Bem, nesta manhã eu quero falar sobre os anjos em geral, como informado na palavra de Deus, anjos bons, anjos eleitos, e no próximo domingo sobre anjos maus, ou a doutrina de Satanás e os seus anjos. E o nosso objetivo é desmistificar o folclore que de alguma maneira se introduz nas mentes do povo de Deus e considerarmos nos limites da palavra de Deus aquilo que somos ensinados sobre este tema. Bem, queridos, essa é uma doutrina muito profunda e nós tentaremos permanecer nos textos somente da palavra de Deus, sem muita especulação. É uma doutrina que está espalhada em vários textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E se você tem a prática madura e salutar de tomar notas, isso te ajudará bastante, porque temos vários textos, não peço que você abra em todos eles, mas ao considerar suas notas futuramente, você irá recapitular o que ouviu nesta manhã. Bem, anjos, volte-se comigo para este livro de Hebreus, capítulo 1, versículo de número 7. A respeito deles, e em verdade, quanto aos anjos, diz que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Deixe-me começar por aqui. A palavra, o termo anjo no grego, você já sabe, mensageiro. O mensageiro enviado por Deus. Não tenha sempre em mente esta ideia de que um anjo é um mensageiro. Isso começa a clarear a nossa ideia sobre o tema. O mensageiro. Mas esse é um termo de, digamos, menor importância em referência a esses seres celestiais, porque anjos não são somente mensageiros, são seres de imensa capacidade, de grande poder, de grandiosa inteligência. E quanto mais nós observamos com cuidado as referências a esses seres criados por Deus, mesmo antes do ser humano, nós percebemos o poder e a glória que Deus deu a esses seres celestiais. São espíritos celestiais. Foram criados para o propósito de obedecer a Deus e de ministrar ou de executar os seus comandos, para realizarem tudo aquilo que Deus tem decretado. Nós vemos que nas Escrituras há muitas características sobre o ministério e a pessoa desses anjos. Por exemplo, algumas considerações gerais inicialmente sobre eles. Nós aprendemos que anjos são obviamente seres criados por Deus. Você deve ter observado aqui neste capítulo 1 de Hebreus, que o autor ele traça uma distinção entre o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade, e os anjos. E embora anjos sejam seres espirituais, eles são seres criados por Deus. Eles não têm existido desde a eternidade como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles foram, na verdade, criados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E nós aprendemos isso lá em Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16, o nosso primeiro texto nesta manhã. Colossenses 1:16, onde nos é dito a respeito do Senhor Jesus Cristo,
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. E nós veremos em um minuto que esses termos principados, potestades, são referências a anjos. E aqui nós temos que o Senhor Jesus Cristo foi quem trouxe à existência esses seres grandiosos e celestes. Foi Ele quem criou todas as coisas e criou para a sua glória e o seu louvor. Mas uma pergunta se levanta: quando exatamente foram os anjos criados? Bem, alguns comentaristas bíblicos têm inferido que eles foram criados antes do mundo ser criado ou antes de qualquer outra coisa física ter sido criado. Outros já afirmam que eles foram criados no primeiro dia da criação, e eu tendo a me alinhar mais com estes, que eles foram criados logo depois da criação da luz e a separação entre água e terra. Bem, todavia a palavra de Deus não é clara a respeito do momento exato em que eles foram criados, mas nós queremos considerar que eles tenham sido criados neste primeiro dia, possivelmente, da criação, porque lá no livro de Salmos, por exemplo, 148, o salmista coloca a criação dos anjos junto ao restante de toda a criação. E lá em Jó, capítulo 38, do versículo 4 ao versículo de número 7, eu abrirei rapidamente nesse capítulo, nós aprendemos ali uma referência que os anjos estavam louvando a Deus enquanto Ele formava a terra e Ele formava o homem. Jó 38, de 4 a 7. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência, dizendo a Jó, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus, e são os anjos, jubilavam. Então, baseado nesses textos, nós temos uma inferência bem provável que eles tenham sido criados no primeiro dia da criação, para glorificar o Senhor e o louvar conforme Ele manifestava a sua inteligência e sabedoria, estruturando todo o universo atômico e trazendo à existência o ser humano e todas as coisas criadas. Ele era louvado pelos anjos por sua glória e por sua majestade. Assim, parece improvável que tenham sido criados antes do primeiro dia, porque nós lembramos que antes da criação só existia a eternidade, e na eternidade só habita Deus eterno para sempre. Assim, os anjos que foram trazidos à existência devem provavelmente ter sido trazidos neste primeiro dia da criação. Muito bem, a segunda questão, que tem sido levantada é se anjos possuem corpos, ou se eles são meros pontos de luz, uma energia abstrata, sem moldura corpórea ou forma. E eu creio que isso é muito importante para o nosso contexto brasileiro, onde há uma força muito grande do espiritismo e de religiões pagãs que lidam muito com essas questões. Bem, a Bíblia se refere a eles como espíritos, não é? Versículo 7 do capítulo 1 de Hebreus. Nós acabamos de ler o nosso primeiro texto. E em verdade, quanto aos anjos, ou a respeito deles se diz que faz dos seus anjos espíritos. Espíritos. Bem, isso tem levado pessoas a pensar que anjos não possuem corpos e são espíritos. Eu concordo com os comentaristas que dizem que isso é errado. E eu ouso afirmar que, na verdade, dizer que não possuem corpos é um falso ensino. Anjos possuem corpos, sim, mas eles possuem corpos espirituais, apropriados à sua própria condição de espírito, como você e eu um dia teremos ao deixar esse corpo físico e subirmos para a presença do Senhor. Nós não tornaremos uma energia abstrata, permaneceremos em algum tipo de corpo pela qual a semelhança pode ser reconhecida que nós temos ainda aqui na terra, mas um corpo espiritual de alguma maneira, da mesma maneira que o próprio Senhor Jesus Cristo possui um corpo espiritual, tornou-se um corpo espiritual glorificado. Assim, certamente, os anjos também possuem algum tipo de corpo, de forma, mas que esteja apropriado à sua natureza e ao seu ofício, diferente, obviamente, dos nossos, que é apropriado à nossa vida nessa terra, sob a lei da gravidade, preso ao chão, não podemos passar por paredes, temos que dar a volta, pegar um ônibus. Anjos não, por conta dos seus ministérios, do seu poder, possuem corpos celestes, que talvez a semelhança daquele que o Senhor Jesus Cristo recebeu em sua ressurreição, para executarem agora a sua obra, tem grande poder de velocidade e de movimentação e grande capacidade, mas eles possuem corpos diferentes dos nossos, não limitados quanto aos nossos,
mas corpos celestiais. Isso, por exemplo, explica a aparição de anjos a pessoas diferentes no Antigo Testamento, não é? Nós lemos sobre várias dessas, eu mencionarei algumas, mas é muito importante que você marque isso, que eles possuem corpo. Eles não são feixes ou pontos de luzes, alguma coisa emanente, incorpórea. Alguns anos atrás, talvez você se recorde, em 2001, mais ou menos, havia um muito famoso médium no Brasil, de Minas Gerais. E ele foi hospitalizado por algum tempo, não estava bem. E uma das TVs famosas aqui do globo do nosso país filmou tudo isso aí, registrou tudo isso aí. E começando a filmar ali o apartamento onde aquele médium famoso estava, muito doente, muito mal. De repente a câmera capta supostamente um ponto de luz descendo e entrando pela janela. Não sei se você recorda isso em 2001. E isso foi dado pelos espíritas como um anjo que veio visitar aquele médium, e a partir daquele ponto ele restaurou. Nos parece que ele restaurou mesmo e foi em frente, mas logo depois teve que morrer e se apresentar na presença de Deus. Mas o meu ponto é exatamente esse. Aquilo não foi um anjo, porque nós aprendemos na palavra de Deus que eles possuem corpos e que eles não se manifestam para fazer obras contrárias à vontade de Deus, mas para cumprir os seus decretos eternos e os seus comandos. Nós recordamos que eles podem aparecer na forma de seres humanos, e é assim que eles têm feito quando são enviados visivelmente pelo Senhor a este mundo. Lá em Gênesis 19:3, você não precisa abrir. Você se recorda que 3 homens aparecem a Abraão, e eles eram anjos ou mensageiros do Senhor. Marque o termo mensageiro. E nós recordamos que Abraão se dirige a um deles e usa o termo Deus para um deles. Eu vou mencionar isso em algum momento, mas o ponto nesse contexto agora é que eles foram vistos por Abraão e seus servos. Você se recorda do anjo que apareceu aos pais de Sansão, não é? Anunciando o ministério, certas coisas a respeito de Sansão também. E nós concluímos que eles possuem corpos que são apropriados à sua condição espiritual. Eles possuem uma forma e podem ser reconhecidos, não são feixes de luz ou energia abstrata. E possui uma forma que parece a forma humana, com características humanas e características diferentes umas dos outros, mas eles não estão limitados como nós. Bem, a terceira questão que se levanta, geral, a respeito dos anjos, é se os anjos possuem gênero masculino e feminino, se eles possuem sexo. Bem, nós aprendemos em Mateus, no capítulo de número 22, versículo de número 30, se você se voltar comigo por um segundo. Essa é a única passagem que nós temos a respeito do assunto, mas é uma passagem que nós temos. No versículo de número 29 ao versículo de número 30, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, a respeito da pergunta dos fariseus, se as pessoas se casam no céu, ele diz, errais não conhecendo as Escrituras, ou não conhecendo o ensino das Escrituras, nem o poder de Deus em suas vidas pela conversão, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu, que não se casam, não se dão em casamento. Então, baseado nessa resposta, a questão dos saduceus, na verdade, que os anjos não se casam, não se dão em casamento, nós temos uma inferência sobre o gênero deles, que não há essa diferenciação entre os anjos, entre gênero masculino e feminino, mas que ao longo, marque isso, das referências bíblicas na Escritura sobre eles são sempre referidos como eles, o anjo, estão sempre no gênero masculino. Daí aprendemos que a sua fisionomia ou aparência é de um homem, é de um gênero masculino. Assim, nós temos essa inferência que eles não possuem gênero, mas que possuem a aparência de homens, pelo menos em suas aparições visíveis ao ser humano. Outra coisa que nós sabemos com certeza sobre os anjos é que eles nunca morrem. Embora tendo sido criados por Deus, eles são imortais, e a evidência está lá em Lucas, no capítulo 20, no versículo de número 36, na verdade. Abra comigo em Lucas, capítulo 20, versículo de número 36. Nós temos aqui um versículo que nos mostra isso. Essas palavras
porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Você percebe uma inferência? Não está falando direto, anjos não podem morrer, mas pela inferência do Senhor de que esses indivíduos na ressurreição são iguais aos anjos, não podem morrer. Então nós entendemos que eles são eternos. Aí em Hebreus capítulo 2 nós aprendemos que Cristo Jesus foi feito, observe, um pouco menor do que os anjos. Ele se tornou um homem, mas com que propósito ele se tornou um homem? Para que pudesse morrer, porque se tivesse se tornado um anjo, ele não poderia morrer. Ele veio ao mundo para morrer. De onde nós deduzimos que os anjos não morrem, nem podem morrer. Outra questão levantada é qual o estado dos anjos? Bem, nós já vimos em Hebreus 1 que o estado, ou melhor dizendo, status, é que eles são inferiores ao Filho, a Jesus, mas de fato são superiores aos homens. Eles estão acima dos homens em poder, em sabedoria, em conhecimento. E ao pensarmos sobre os anjos, nós aprendemos que eles são inferiores à Trindade, obviamente, porque foram criados por Deus, mas superiores ao ser humano em muitos e muitos aspectos. Bem, o que eles conhecem ou sabem? O que exatamente há na mente dos anjos em termos de conhecimento? O que eles exatamente conhecem ou sabem? Nós sabemos que eles não conhecem como Deus conhece, porque um dos atributos de Deus é que Ele é onisciente, Ele conhece o todo, tem a totalidade do conhecimento. Ele é onipresente, onipotente. Ele é onisciente, o que significa dizer que Ele conhece a mente e o coração de cada um de nós. Ele sabe todos os planos humanos. E Deus conhece toda a direção possível da história humana, em que possível direção, um ato, um evento histórico se desenvolveria, caso ele tivesse acontecido de uma maneira ou outra no passado. Deus conhece todas as coisas, mas os anjos não têm esse conhecimento onisciente. Eles não conhecem os pensamentos que estão se movendo dentro da mente humana, nem os pensamentos secretos do coração humano, nem conhecem o futuro, a não ser através do que lhes foi revelado, nem conhecem todas as coisas, porque isso pertence a Deus somente. Nós entendemos que eles possuem pelo menos 3 formas de conhecimento. Bem, eles possuem um conhecimento natural, dado por Deus na criação, como você e eu possuímos o conhecimento natural. Isso quer dizer o conhecimento lógico, a capacidade de conhecermos sobre nós mesmos, de observarmos as coisas, chegarmos à conclusão. Eles conhecem sobre o seu ofício para o qual foram criados, sobre o seu poder, sobre a sua limitação, sobre o porquê foram criados. Esse é o primeiro conhecimento, ou forma de conhecimento que eles têm, um conhecimento natural. Então eles têm um conhecimento revelado, algo que Deus lhes comunicou. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, nós vemos que o anjo do Senhor veio trazer a mensagem do Senhor ao seu servo, quer dizer que eles receberam também essa mensagem para comunicar, uma revelação de Deus. E nós sabemos que eles também têm um conhecimento experimental. Eles veem, eles observam, eles ouvem e eles concluem. Eles estão conversando entre si, eles estão concluindo coisas, conhecendo. Eles têm experiência acumulada a observar o ser humano desde o início até hoje. Eles sabem como o ser humano age ou reage. Eles conhecem cada um de nós, não particularmente, dizendo assim, mas o ser humano muito melhor do que a nossa psicologia ou antropologia pode descrever. Eles conhecem muito bem, tanto os anjos eleitos de Deus quanto aqueles caídos. Eles têm esse conhecimento. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, nós lemos algo muito interessante. Aos quais, anjos, foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas anjos desejam bem atentar. Você já parou para considerar esse versículo? Ele é muito interessante, na verdade. Esses anjos receberam uma informação, uma mensagem de Deus para entregar aos seres humanos, e eles aprenderam a fazer isso, ao entregar essa mensagem, que essa mensagem não era somente para eles, guardada para eles. E ao observar tal mensagem, eles aprenderiam muito. Eles conhecem pela observação e pelo estudo das coisas. Coisas sobre Deus, sobre o homem, sobre a natureza, e também têm experiência acumulada. E quando Deus
lida com a igreja, eles estão aprendendo a respeito de Deus, no lidar do Senhor com a igreja também. Quanto ao poder desses anjos, a Bíblia é explícita a respeito dos anjos, que são grandiosos, é uma palavra grega forte, grandiosos em poder. No Salmo 103, versículo 20, nós lemos: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em poder. O poder de cada anjo é certamente muito maior do que qualquer ser humano. Eles possuem, por exemplo, poder sobre a natureza, sobre o relmo das coisas criadas, de modo que podem retardar ou reprimir certas ações da natureza, ou mesmo promover ou impedir impulsos da natureza. Nós temos um exemplo disso no caso do anjo Satanás, em Jó, não é? A destruição da casa de seus filhos, enfermidades. Estou lidando em termos gerais nesta manhã como anjos, como todos. Eles são superiores ao homem em poder e em dignidade também. Bem, algumas designações importantes sobre os anjos, nomes dados aos anjos. Já vimos que são descritos como espíritos. Em Efésios 1, 21, se você abrir comigo também, nós aprendemos ali que são chamados por várias classes de designações. Efésios capítulo 1, versículo 21. Essas designações, nós já lemos sobre isso no passado. São principados, está aí, são potestades ou poderes, não é? São domínios e são outras designações que percorreram outras partes do Novo Testamento. Essas designações mostram que eles estão organizados em rankings. Se referem aos seres celestes, tanto bons, eleitos por Deus para não caírem, quanto Satanás e os seus anjos. Quando Paulo fala sobre nossa luta não sendo contra o governo, a filosofia deste mundo apenas, sangue e carne, mas contra esses seres que insuflam a mente humana com o erro e a mentira, ele usa então esses rankings mostrando como eles se organizam para o mal, para coletar informação, para planejar estratégia, para atacar a igreja. Então nós temos esses termos principados, rankings, sempre utilizados aqui em referência a eles. Eles são chamados na Bíblia também de os santos anjos do Senhor. Em 1 Timóteo 5, 21, nós lemos que são os anjos eleitos, que há um número deles, que são chamados de eleitos, porque foram preservados por Deus, para que não caíssem junto com Satanás. Com frequência são descritos como anjos poderosos no Novo Testamento. São chamados de espíritos ministradores, lá em Hebreus. Não são, pois, todos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Mas há também um número de seres celestiais chamados entre os anjos de querubins, de serafins e de arcanjos. Você se recorda? Em Apocalipse capítulo 4, versículos de número 8 e 9, nós lemos que os 4 animais, seria melhor traduzido o termo animais como seres viventes, porque não eram animais necessariamente, mas seres viventes. Tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Essas palavras são tremendas. Seres viventes, esses são os querubins, serafins e arcanjos, porque nós vemos a mesma descrição sobre eles em outros lugares. São seres viventes de Apocalipse 4 também, os mesmos. Lá em Ezequiel, abra comigo no capítulo 10, no versículo de número 15, nós vemos outra referência a esses seres. Ezequiel capítulo 10, versículo 15, 897 na sua página, na página seguinte: e os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. E nós aprenderemos que é uma referência no Apocalipse sobre estes. E aqui está uma das primeiras chaves para a interpretação do Apocalipse, que essas imagens que nós encontramos lá são trazidas já do Antigo Testamento. Nós não podemos dar significados a elas ao nosso bel prazer. Elas já possuem significados do Antigo Testamento. Mas nós lemos sobre esses seres, e aqui um mencionado é este querubim. E eles pertencem à classe de anjos, querubins, serafins e arcanjos. Todos eles são anjos também. Mas digamos da seguinte maneira: são anjos especiais, ou anjos com certas funções especiais dadas por Deus.
Por exemplo, o primeiro deles é serafim. Na verdade, o termo serafim é um termo no plural do termo seraf. Um seraf, dois serafins. E a palavra no Antigo Testamento para seraf, em Isaías no capítulo 6, sobretudo, tem a ideia de algo que queima, algo abrasador. Essa é a ideia. Talvez pela presença desse grandioso anjo, que seja dada essa designação. Nós encontramos uma referência sobre isso lá em Isaías 6, você pode considerar depois. E o que nós aprendemos é que esses serafins, eles estão continuamente adorando ao Senhor. Eles possuem 6 asas, cobrindo a face, cobrindo o pé e voando. Isso é uma representação da santidade de Deus, que eles estão na presença do Senhor adorando, e a glória do Senhor é tão maravilhosa e tremenda, que eles precisam cobrir os seus olhos e os pés referente ao lugar onde estão. Marquem isso. Eles estão na presença de Deus, continuamente, adorando a Deus. Você se recorda que esses... estou lidando com querubins, perdão. Eu devia ter mencionado isso. A segunda classe são os querubins, na verdade, que tem essas asas, não é? Cobrindo os olhos, cobrindo os pés e na presença do Senhor. Deixa-me voltar um pouco atrás. Eles aparecem primeiramente em Gênesis. Primeiro, serafins, a glória, a manifestação deles, algo que arde, um fulgor, um fogo. Enviado por Deus para, por exemplo, um serafim foi enviado por Deus para purificar Isaías, não é? Aquela brasa. Então nós lemos sobre os querubins, essa segunda classe de anjos especiais. Mencionado lá em Gênesis, capítulo 3, dirigindo-se ao homem e à mulher e colocando eles para fora do jardim. É um querubim que faz isso, e não um serafim. Muitos dos objetos no templo de Jerusalém e no tabernáculo tinham uma figura representativa de um querubim, exatamente por este ponto, porque ali no templo representava-se a glória de Deus naqueles objetos, e o querubim é quem se colocava na presença do Senhor, ainda o faz. Daí eles têm sido desenhados ou costurados ou esculpidos na madeira, adorando a Deus continuamente. Satanás foi, na verdade, ou é um desses querubins, um anjo especial. Ao longo das páginas da Bíblia nós vemos eles aparecendo como que magnificando a grandeza e o poder de Deus. Eles sempre serviram como um sinal visível da glória de Deus para o povo de Deus também, como nós vimos lá em Ezequiel, não é? Vamos ler agora. No capítulo 10, no versículo 15. Querubins e esses seres viventes são o mesmo, nós acabamos de ler sobre isso. E eles são, ou têm essa função, de alguma maneira gloriosa e contínua, manifestar algo da santidade de Deus, emanente. Mas há ainda uma terceira referência a um anjo, e ele é chamado de o arcanjo, um anjo também. E você se recorda que esse prefixo arc significa superior ou maior, né? O arqui-inimigo, o maior dos inimigos. E esse arcanjo, este anjo elevado, ele tem uma função também. Nós vemos que ele é designado pelo Senhor para uma obra muito específica. Você lê sobre o anjo do Senhor também, com esse artigo definido no início, o anjo do Senhor. Todos esses seres que eu mencionei até aqui são anjos, com classes diferentes, especificações diferentes, mensageiros do Senhor. Mas quando esse artigo definido, o anjo, é utilizado, lembra do termo mensageiro. Você aprende na palavra de Deus que essa é uma referência em especial ao anjo do Senhor. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor é sempre uma referência a Deus. Ele se identifica com Deus. Ele exerce, por exemplo, responsabilidades que pertencem a Deus. E em muitas de suas aparições, nós vemos que as pessoas temeram ao vê-lo, temeram por suas vidas, ou mesmo caíram como mortos porque viram o Senhor, ao verem o anjo do Senhor. E tudo isso deixa claro que esse o anjo do Senhor é uma aparição do próprio Deus na terra, o que nós temos chamados em teologia de teofanias, ou aparições
prévias do Senhor Jesus Cristo no mundo. São aparições de Cristo em sua pré-encarnação. O anjo do Senhor, no sentido de o mensageiro, não um anjo com asas vindo, mas o próprio Senhor, de alguma maneira, sendo representado. Nós vemos isso em um caso ainda mais específico, que no momento não seria um anjo, nesse caso específico não seria um anjo, mas a apresentação de um homem, que é aquele grande sacerdote de Salém, 100 dias de início e de fim, como uma representação visível vindo a Abraão, não é? Do próprio Senhor. Então nós concluímos a partir deste ponto que esses mensageiros são referências ao próprio Senhor, que vem aqui de alguma maneira. É muito bom. Outra questão sobre eles, referente ao seu número. Quantos anjos há? Qual o seu número? Minha Bíblia simplesmente diz que são inumeráveis, que são milhares de milhares e milhões de milhões. Você se lembra no Evangelho de Mateus, quando os discípulos queriam defender o Senhor Jesus Cristo para que ele não fosse preso e levado à cruz do Calvário, que o Senhor diz a eles que ele poderia comandar que 12 legiões de anjos viessem para a sua defesa, mas ele não fez. Isso nos indica a grande, imensa quantidade de anjos criados por Deus. Ou quando os pastores em Belém, ali apacentando as suas ovelhas, viram uma multidão dos exércitos celestiais. Observe, exército já é uma grande quantidade, uma multidão de uma grande quantidade. Você pode imaginar então a imensa quantidade de anjos no céu louvando e glorificando a Deus, porque o Salvador havia chegado a este mundo. Em Apocalipse capítulo 5:11, eles são descritos mais uma vez como milhões de milhões e milhares de milhares. Bem, queridos, o que nós estamos fazendo nesta manhã é considerar esses textos que nos mostram uma figura mais clara dessa doutrina dos anjos. E aqui nós temos o número deles, um imenso número de anjos. Nós já vimos que eles têm rankings ou hierarquias dadas por Deus diferentes. Há uma divisão entre poderes, entre ofícios, entre esses anjos. Há aqueles, como eu mencionei, que são descritos como arcanjo na Bíblia. Mais uma vez, voltando a esse ponto, o prefixo não é um anjo elevado, arcanjo ou principal, ou talvez mesmo o maior de todos os anjos criados por Deus. Em 1 Tessalonicenses 4,16, esse arcanjo é mencionado. Lá em Judas 9, ele é mencionado novamente. E nós concluímos que essas duas passagens, tanto de 1 Tessalonicenses como de Judas 9, menciona que esse arcanjo é o mesmo mencionado e que ele se refere a Miguel, o arcanjo. E é dado o nome. Isso é algo muito interessante na Bíblia, que são somente 2 anjos que têm seus nomes mencionados na Bíblia. E um deles é Miguel, e ele é um desses anjos elevados, criados pelo Senhor para uma obra específica. Bem, Miguel é mencionado lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, e a sua função ali, muito interessante, é que ele sozinho recebeu o cuidado pessoal de todo o povo de Deus, de todo Israel. Foi dado a Miguel, o anjo do Senhor, este cuidado. O segundo anjo que é mencionado por nome na Bíblia é o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, a respeito de quem nos é dito que ele está na presença de Deus, esperando, como se assim for, receber um comando do Senhor para, em velocidade incrível, realizar a obra do Senhor sem demora. Nós lemos que foi dado a esse arcanjo Gabriel a mensagem especial de comunicar à jovem Maria o que lhe aconteceria, que ela seria o berço ou o ventre pelo qual o eterno Deus se encarnaria neste mundo, não a mãe de Deus, mas o ventre pelo qual o Salvador viria a este mundo. Também foi dado a ele a comunicação a Zacarias sobre o nascimento de João e Batista. E Gabriel teve uma função especial em relação à vinda da segunda pessoa da Santa Trindade a este mundo. Há então uma ordem de divisão, nós aprendemos na Bíblia, de funções entre os anjos. E isso é característico da obra de Deus, porque o mesmo acontece entre os anjos malignos de Satanás e as suas divisões, que o Senhor tem os seus principados e potestades, assim por dizer, com rankings diferentes. Há um tipo de gradação, é tudo que nós podemos inferir, nós não podemos dar nomes, nem sabemos os nomes dessas gradações, mas nós aprendemos isso. E há ainda uma divisão de grande importância entre os anjos, que é entre anjos eleitos e anjos não eleitos.
Isso se refere à divisão entre anjos bons, assim por dizer, e anjos maus. E lá em Mateus 25, versículo 41, nós lemos a respeito do diabo e seus anjos. E em Efésios 6, lemos sobre anjos maus, ou espíritos maus. Em termos de espíritos na Bíblia, sempre se recorde que são anjos, não são espíritos de pessoas que estão pairando por aí, como diz o paganismo espírita. Mas são anjos, esses espíritos maus. E todos eles foram criados por Deus em um estado de justiça e de retidão. Deus não criou Satanás, ele criou Lúcifer, um anjo de luz. Não há muita informação sobre a queda dos anjos, nós lidaremos no próximo domingo um pouco sobre isso, mas há um grande número deles que foram eleitos por Deus para permanecerem naquele estado de perfeição. Não é? Contra tal queda que eles próprios se lançariam pelo seu livre-arbítrio, o Senhor os segurou de se lançarem assim. A graça e a misericórdia de Deus demonstrada. O fato de terem permanecido no seu estado original foi a bondade de Deus, foi a misericórdia de Deus em Cristo. Outros se recusaram, por sua própria vontade, livre-arbítrio no início, a afastarem-se de Deus e não permanecerem, nos diz a Bíblia, em sua posição. E esses são os anjos caídos ou rebeldes, Satanás um deles e os demais que caíram com eles. Mas nós estamos lidando nessa manhã com os anjos eleitos. Bem, o propósito ou a tarefa dos anjos eleitos de Deus, qual é? O que eles fazem? Com que eles gastam tempo? O que eles estão envolvidos nesse exato momento, desde que foram criados? Qual é a sua ocupação? Bem, a primeira coisa que nós aprendemos sobre a sua ocupação é que eles gastam tempo adorando a Deus. E essa adoração é uma adoração sincera e contínua. E se de alguma maneira o folclore dos desenhos, das histórias entrou em sua mente sobre essa adoração dirigida a Deus, tire esse pensamento leviano. Porque a adoração deles é uma adoração inteligente e gloriosa e digna e racional e consciente sobre o Senhor, com que eles têm um relacionamento de filhos também, por terem sido eleitos por Deus e criados, tão consciente muito mais do que nós nessa manhã, ao cantarmos o louvor do Senhor e ao aprendermos sobre eles, tão muito mais do que a nossa. E essa é a primeira coisa, né? Apocalipse 5 já lemos, que eles cantam os louvores de Deus, e oh, como devem ser as letras desses hinos, não é? Que eles cantam ao Senhor. E é nisso que eles se deleitam. E parece que eles existem, esse é o seu prazer e ansiedade de louvarem, afirmarem e dizerem da glória, da majestade do Senhor. Eles habitam no céu, eles não estão neste mundo. Satanás e os seus anjos foram lançados a este mundo, mas os anjos de Deus eleitos não estão neste mundo. Eles vêm do trono da graça de Deus a realizar um propósito, uma missão neste mundo, e eles retornam à presença de Deus, porque eles permanecem lá adorando e servindo e louvando ao Senhor. Eles não estão neste mundo vagando ou pairando em toda parte. Esse não é o ensino da palavra de Deus. Eles estão na presença do Senhor e sob o comando e a direção do Senhor. Eles vêm, executam o que lhes são comandados e retornam à presença gloriosa do Senhor para adorá-lo e bendizê-lo. É muito importante nós marcarmos isto, porque há muito folclore em toda parte de nossos dias, que empresta da Bíblia e torce e cria-se coisas tão estranhas. Em Mateus 18 nós lemos que eles sempre veem ou contemplam a face de Deus. E se você puder de alguma maneira simbólica imaginar isso por um minuto, eles estão como que olhando, se assim fosse possível, a face do Senhor, como que esperando o mover nos lábios do Senhor para dar um comando e imediatamente cumpri-lo, como que esperando algo do Senhor com alegria e com ansiedade. Eles são servos de Deus, eles irão realizar a sua vontade, eles estão esperando por Nele. Eles não são preguiçosos, eles não são letárgicos, eles não precisam ser chamados, eles estão como que olhando para o Senhor, com desejo, esperando alguma direção para cumprirem com privilégio e alegria o que o Senhor tem comandado. E eles não falham naquilo para o qual são enviados, sempre ansiosos para realizar a grande obra de Deus e cumprir o seu propósito, sobretudo em relação à igreja do Senhor Jesus Cristo. E há outras coisas que eles também fazem. Nos é dito que eles gastam tempo, eu não sei como eles fazem isso, mas que eles gastam tempo considerando ou observando a obra de nossa salvação. Paulo chama isso de um mistério da salvação. Isso é algo tremendo de pensar que eles gastam tempo conversando entre si, observando, considerando e estudando a questão da tua e da minha salvação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, nós lemos algo muito interessante sobre isso. 1 Pedro 1, versículo 12.
aos quais foi revelado, já lemos esse texto, que não para si mesmos, anjos, mas para nós eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas, referente ao Evangelho, os anjos desejam bem atentar. É algo maravilhoso, é algo tremendo ouvir que esses seres grandiosos e poderosos gastam seu tempo na presença do Deus eterno e que gastam também o seu tempo a considerar a nossa salvação. Isso para eles é algo muito profundo e muito elevado, a salvação dos eleitos de Deus. Oh, amigos, é ligado a isso que Paulo em Efésios capítulo 3 diz que é através da existência da igreja que Deus mostra a esses seres poderosos a sua maravilhosa graça. Porque se não houvesse igreja, eles não conheceriam a graça de Deus. A graça de Deus é manifesta neste mundo, por causa do pecado, por causa de você e de mim. E os anjos observam a graça de Deus, olhando sobre a igreja. Que motivo não é para vir à presença dele, louvá-lo e adorá-lo por algo que eles não conheciam e conhecem somente contemplando a graça de Deus. Eles são eleitos, eles não caíram, eles não entendem o que é pecar, o que é ser condenado, o que é estar neste mundo maldito e condenado. Eles não sabem nada sobre isso, senão olhando sobre a igreja do Senhor e vendo esta obra do próprio Deus em vidas, a transformá-las. E assim eles contemplam com desejo e ansiedade, sim, eles são superiores aos homens. Mas se não fosse por minha causa e por sua causa, eles não saberiam nada sobre a graça de Deus. Quão maravilhoso é pensar sobre isso. Eles não caíram, não é? Somente no que se refere à salvação de pecadores, que a graça de Deus é manifesta. E assim eles aprendem desta maneira. Eles estão tão maravilhados a respeito dessa graça de Deus, do favor de Deus, e o seu tempo eles gastam observando, estudando, inquirindo sobre essa salvação maravilhosa. Quão tremendo é pensar sobre isso. Bem, a terceira coisa que nós aprendemos sobre o que eles fazem é que eles não estão somente contemplando a face do Senhor, pronto, esperando para a direção e observando a obra de salvação, mas eles estão observando a nós individualmente, cada crente. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 11 e no versículo 10, mais um texto. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10. Nós lemos o seguinte: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Muito interessante essa inferência aqui. O contexto aqui do sinal é da autoridade, que a mulher está sob a autoridade do homem desde a criação. E a ideia naquele contexto do véu era exatamente isso. E nos é informado que quando o povo de Deus se reunia, esse é o meu ponto aqui, os anjos estavam observando, estão observando o povo de Deus. E o comportamento, esse é o ponto de Paulo, do povo de Deus, deve ser muito cuidadoso, porque mesmo os santos anjos olham sobre nós. Que coisas misteriosas e profundas, não é? Assim não era digno de uma mulher estar na Assembleia sem um véu naquela época. E nosso contexto, em termos de princípio, em atitude, em postura, em maneira de vestir-se e postar-se diante uns dos outros e diante do Senhor. Mas aqui está o ponto, que eles olham sobre nós e eles observam a maneira como nós nos reunimos. Bem, deixe-me correr um pouco. Nós lemos sobre tarefas dadas a esses anjos. A Bíblia nos ensina que eles são usados por Deus como instrumentos em suas mãos. Por exemplo, a lei foi dada a Israel por intermédio de anjos, Gálatas 3,14, Hebreus 2,12. Uma outra função é que é dada aos anjos o revelar ou fazer conhecido aos homens o propósito de Deus. Nós vemos isso muitas vezes, Gênesis capítulo 18, como Deus revelou aos anjos o seu propósito para trazer a Abraão, por exemplo, em relação a Sodoma e Gomorra, que ele destruiria aquela cidade. Ele disse: não deixarei o meu servo sem saber. Então ele envia o anjo para informar a respeito disso. E nós vemos que Abraão pleiteia em oração com o Senhor sobre isso. Nós vemos como ele enviou um anjo a Gideão, revelando seu propósito, o que Gideão deveria fazer. Deus informa o seu propósito muitas e muitas vezes ao seu povo na antiguidade por meio desses anjos, como Zacarias, por exemplo, recebeu uma mensagem de um anjo a respeito de João Batista, esse era o propósito dele no início do Senhor. Como o anjo disse a José que não se perturbasse sobre a condição de Maria, mas a recebesse
e um anjo lhe informando que deveria fugir para o Egito. Bem, os anjos cuidam do povo de Deus. Mas a parte mais confortante e maravilhosa nessa questão, sobre a função e tarefa dos anjos, é a respeito de como os anjos cuidam do povo de Deus. É humildecedor pensar sobre isso, não é? Que esses seres poderosos e celestes, reais, tão reais quanto você e eu agora, corpóreos em seus corpos espirituais, eles cuidam e zelam pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Na Hebreus 1,14 nós lemos que eles são espíritos ou mensageiros ministradores para ministrarem aqueles que foram eleitos para a salvação. Bem, qual a grande função então dos anjos, no final das contas, é ministrar a você e a mim. Coisas maravilhosas de pensarmos. Nós, os herdeiros da salvação, de alguma maneira, eles são designados por Deus mesmo antes da nossa conversão, para que os seus eleitos fossem preservados de se destruírem neste mundo antes de serem salvos, e preservados para conhecerem a Cristo, e preservados após a conversão. Essas são coisas sublimes e profundas, mas esse é o serviço desses anjos. Eles, da parte de Deus, fazem por nós certas coisas, as quais intervêm em nossas circunstâncias para nos levarem de alguma maneira em condições que nós ouviremos o Evangelho. Não me perguntem como eles fazem isso. A Bíblia não nos diz, nós devemos nos limitar apenas a saber que eles fazem isso. Eles são usados por Deus para nos proteger de alguma maneira. Você se lembra de Daniel? Sua resposta ao rei: o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Não nos é dito que Daniel tenha visto este anjo, mas ele sabe que foi um mensageiro do Senhor que fez com que aquelas feras famintas e violência se aquietassem como cordeirinhos. O mensageiro do Senhor de alguma maneira. Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas antes que alguma mente imaginativa nessa manhã comece a pensar sobre o meu anjo da guarda, o seu anjo da guarda, ou qualquer coisa do tipo, eu devo afirmar logo de início que não há em nenhum lugar da palavra de Deus o ensino sobre um anjo da guarda pessoal. Esse é mais um folclore do catolicismo romano. Eu me lembro alguns anos atrás, talvez você se lembre também, uma famosa igreja que tem um templo folclórico imenso ali no Brás, uma certa campanha chamada Troque o seu anjo da guarda. Você tem orado, você tem feito a sua campanha, tem dado a tua oferta, as coisas não estão funcionando bem, troque o seu anjo da guarda, vem aqui na reunião tal e tal dia, e nós vamos trocar o teu anjo da guarda, e você vai receber as tuas bênçãos, e você precisa pagar, ou melhor, tomar esse ato de fé, que é uma oferta, para receber a bênção de um novo anjo da guarda. E quando você ouve essas coisas loucas e nocivas, você entende que tais certos grupos religiosos, que têm o nome e a denominação de evangélica, são nada mais do que paganismo. Não possuem absolutamente nada daquilo que caracteriza uma igreja bíblica. Não se deixe iludir. Quando você considera o ensino de alguns grupos neopentecostais hoje, são chocantes e tão distantes da palavra de Deus, são mais próximos do esoterismo e do paganismo, que se espalham em toda parte. Bem, nós lemos que às vezes anjos eram enviados a um indivíduo só, como Jacó, por exemplo, mas às vezes um único anjo era enviado a muitas pessoas, como Gabriel, enviado a toda a nação de Israel. Ele sempre os deixava ao terminar a sua obra para voltar à presença do Senhor. Não ficava colado ali como anjo da guarda, esperando para satisfazer os prazeres das pessoas, não. Eles cumpriam a vontade do Senhor. Nós temos o exemplo de Pedro, foi enviado um anjo para libertá-lo, ele volta à presença do Senhor certamente. Nós temos o exemplo dos mensageiros enviados aos servos de Deus em tantas outras partes, do Novo e do Antigo Testamento. E essa ideia de um anjo guardião, então, foi desenvolvida, deixa-me voltar um pouco na história, pelos próprios judeus. Foram os judeus que desenvolveram essa ideia de anjo guardião, nesse período chamado intermediário entre o Antigo e o Novo Testamento. Por esse período começou a surgir essas ideias estranhas, que se desenvolveram uma nova doutrina após a destruição de Jerusalém, chamada Cabala, a partir do quarto século da nossa era cristã. E essa cabala é permeada dessas ideias de anjos, gnosticismo e todo tipo de coisa. Tem muitas pessoas presas a isso também. Mas volto a reafirmar que a Bíblia não ensina, não há um ensino específico, não é? Que cada crente possui o seu anjo da guarda, um guardião em particular. Nós devemos sempre lembrar
que eles não abandonam a presença de Deus, a não ser quando são enviados pelo Senhor para cumprir os seus propósitos. E que o nosso verdadeiro protetor é o próprio Pai de misericórdias, porque anjos executam a sua vontade, e é Ele que nos guia com seus olhos e com a sua graça. Bem, deixa-me correr nesta manhã. Anjos são instrumentos da mão de Deus. Nós devemos olhar para Deus e não para anjos, e esperar no Senhor o nosso socorro e o nosso auxílio, e Ele cumpre o seu propósito. Satanás usa dessa ideia muitas vezes de um anjo da guarda para confundir pessoas e usar isso como uma isca, um canal de engano para levar pessoas ao esoterismo, ao misticismo muitas vezes, e a entrar em contatos com espíritos, isto é, com demônios, anjos caídos, não espírito de pessoas. Mas a Bíblia é muito clara a respeito disso. É importante permanecermos no ensino da palavra de Deus. Eles estão sempre na presença do Senhor. Eles são enviados para executar o seu propósito e eles retornam à presença do Senhor. E nós temos o Espírito de Deus que habita em cada um de nós, cada um dos seus eleitos. Bem, queridos, eu não precisaria mencionar que não se deve orar a anjos. Todo ato de oração é um ato de culto. Todo culto é dirigido a Deus, por isso que nós não oramos a pessoas que morreram, nem a anjos, porque oração é culto, e culto é dirigido ao Senhor teu Deus somente adorarás. Em Apocalipse 22, nós vemos essa adoração dirigida ao Senhor. Você não deve buscar, desejar ver anjos, perceber anjos ou qualquer coisa do tipo. Não nos é ensinado isso na palavra de Deus, porque Deus, Ele não necessita, na verdade, nenhum dos anjos, nem da adoração deles, ou minha ou sua, mas por meio deles, Ele expressa e significa a sua igreja, o seu poder, a sua glória, a sua presença. Uma maneira do Senhor demonstrar essas coisas. Bem, mas há algo mais que pertence, por fim, à função e à tarefa dos anjos, referente aos crentes. E eu espero, queridos, que isso traga grande conforto a todos nós nesta manhã. Porque se há algum crente aqui na igreja que tenha alguma preocupação ou medo da sua morte física quando ela chegar, que talvez você tenha que deixar o teu corpo aqui de alguma maneira como espírito, voar pelos ares sozinho até chegar ao céu, alguma ideia mística que foi trazida à tua mente, bem, meu querido amigo, meu querido irmão e irmã, você não precisa temer o final dos teus dias físicos aqui, porque eu leio na palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16, estas palavras tão belas, tão maravilhosas, o próprio Senhor Jesus Cristo. Lucas 16, versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado ou carregado, é o termo grego, pelos anjos para o seio de Abraão, uma referência do céu. E morreu também o rico e foi sepultado. Os anjos lidam com aqueles que serão salvos, mesmo às vezes antes da sua conversão. São usados por Deus em sua obra maravilhosa até o final. Então, no final da vida de cada crente ali, de alguma maneira nos é inferido, aqui estarão para conduzi-los seguros à presença do Senhor, através desses ranques e fileiras demoníacas, seguros à presença do Senhor na eternidade. Como maravilhoso é pensar sobre isso, não é? Que o Senhor tem todas estas coisas preparadas. Nunca mais, povo de Deus, vem imaginar que quando o teu momento chegar e o Senhor te chamar, será alguma coisa tenebrosa, ou estranha, ou difícil. É uma vergonha, não é? Quando nós abandonamos certas doutrinas da palavra de Deus, como nós perdemos de bênção e de encorajamento. E assim, queridos, se nós não lemos a palavra de Deus por inteiro, estamos prontos a considerar essas doutrinas, bem, nós nos permitiremos que certas ideias estejam alojadas em nossa mente e influenciem nossos sentimentos sobre tantas questões. Uma outra função desses anjos é exercer o julgamento de Deus sobre os seus inimigos. Lá em Atos capítulo 12, versículo 23, nós temos um exemplo disso. Quando Herodes roubou a glória de Deus, em um momento determinado ele estava dando uma palestra, ele era um judeu, romano, de alguma maneira ele começou a dar sua oratória e palestra, e aquela multidão de oficiais, de pessoas do seu domínio, olharam para ele e disseram soberanamente: não é um homem, é um Deus que está falando. E ele, em vez de dar glória ao Senhor, porque conhecia, teoricamente deu glória a si mesmo. E nós lemos que um anjo foi enviado imediatamente, e ele morre ali, é comido por vermes. Anjos são usados para isso também.
Uma outra de suas funções é que eles atuarão no julgamento final. Nós temos muitas inferências em várias parábolas. Mateus 13, 40 a 42, no versículo 29 está a parábola. Anjos serão enviados, eles farão de alguma maneira separação entre bons, salvos, assim por dizer, o joio, o trigo, e os iníquos. Lá em Mateus 24, de número 40, eu leio apenas esse versículo para correr. Nós temos essa palavra no versículo 40 de Mateus capítulo 24, a respeito desse contexto. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Esse é um ministério também, uma obra dos anjos a realizar isso. Eles reunirão seus eleitos dos quatro cantos da terra. Eles reunirão os salvos, os escolhidos, como um fazendeiro separa o joio do trigo e reúne para subirem nos ares, separados, assim por dizer, como molhos preparados. Coisas tremendas pensar sobre isso. Paulo, ele diz em 2 Tessalonicenses, não é? 1, capítulo 6, versículo 7, que o Senhor voltará, um anjo, de alguma maneira soará um alarido de uma trombeta, um sinal, para que todos atentem de alguma maneira, que o fim chegou, e eles virão em suas quantidades tão grandes, números e números de anjos com o Senhor e com o povo de Deus redimido na presença do Senhor, e eles serão que cumprirão essas funções como servos do Senhor, de trazer o final de todas essas coisas e auxiliarem na reunião do povo de Deus e dos não salvos para serem julgados. E essas coisas estão preparadas pelo Senhor, e esses anjos anseiam por esse toque da trombeta, e por esse momento, quando eles virão e serão enviados pelo Senhor. Bem, querido, deixe-me concluir por aqui. Há tanto a ser dito, eu creio que é o suficiente para essa manhã. Ali estão eles, os anjos de Deus, na presença de Deus, sempre conscientes como nós aqui, adorando ao Senhor. Aqui estão eles nesta última ação no mundo, trazendo a conclusão, a história humana, reunindo todas as pessoas, separando os eleitos dos ímpios, trazendo o seu povo para a glória de Cristo Jesus. Eu creio que você concordará comigo nesta manhã, que se nós negligenciarmos o ensino bíblico sobre os anjos, nós perdemos uma imensa e confortadora doutrina. Queridos, se firme nestas verdades, não permita que o folclore evangélico lhe influencie de qualquer maneira. Centre-se na palavra de Deus. Não permita que homens audaciosos influenciem a sua mente contrária à palavra de Deus. Permaneça no ensino da palavra de Deus. Espíritos ministradores para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para os eleitos de Deus.